Olá pessoal, hoje eu estou gravando um vídeo a pedido da Luana. Luana, obrigada pela sugestão do vídeo. E se você tem alguma sugestão também, mande para mim para que eu possa providenciar o conteúdo do vídeo e esclarecer a dúvida de vocês. Bom, o tema do meu vídeo é sobre o reino de Deus e por que nós cristãos temos que pregar o evangelho, né? Lembro daquela passagem lá que Jesus fala aos discípulos em Marcos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que é o evangelho? O evangelho, eu vou ler aqui que eu fiz uma cola para mim não me perder, tá? Então vocês não... Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou olhando aqui para as minhas anotações. Bom, o evangelho ele é uma palavra de origem grega e que tem o significado de boas novas, né? Boa notícia. Tem essa intenção de novidade, né? Uma palavra que diz respeito à novidade. Mas qual novidade é essa sobre o reino de Deus no Novo Testamento que Jesus quer nos mostrar e quer nos falar para que a gente possa também falar para todas as criaturas, né? Porque é algo novo vindo do reino de Deus e que praticamente ninguém sabe. Então, por isso que Jesus formou os discípulos para que propagasse a mensagem de Deus. Então, eu vou falar aqui sobre uma passagem no Novo Testamento que Paulo ele identifica Cristo como a nossa paz. Aí Paulo diz o seguinte em Efésios 2, 11 e 18, que ele reconcilia inimigos humanos. Mas aí o que seria inimigos humanos? Aí a gente vai voltar para o Novo Testamento novamente, antes das cartas de Paulo, né, onde os fariseus perguntam a Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos, e Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz mais, amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse amar o próximo, Jesus quer nos reconciliar, né? Quando nós brigamos com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso amigo, Jesus ele pede para que nós possamos amar até os nossos inimigos, né? As pessoas que às vezes nós nos desentendemos e tal. E aí tem uma passagem em que os fariseus trazem a mulher adúltera e pergunta a Jesus o que eles devem fazer com aquela mulher. E Jesus simplesmente vira para todas aquelas pessoas que estavam com pedras na mão para já condenar aquela mulher e fala: aquele dentre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí o que Jesus nos mostra nesse momento? Que ele veio para nos conciliarmos uns com os outros, né? Aquela mulher, ela ia ser condenada por todas aquelas pessoas, mas Jesus estava ali como mediador naquela situação, e Jesus ainda conseguiu salvar a vida daquela mulher e lhe dar uma segunda chance, né? Mas Jesus fala para ela também: vai e não peques mais, vai e não cometa esse erro novamente. E tem uma outra passagem também que Pedro chega a Jesus e pergunta quantas vezes nós devemos perdoar, né? E Pedro fala:
Senhor, nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Pedro dá essa sugestão a Jesus, né? Eu não vou abrir aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é mais ou menos assim. E Jesus fala para Pedro, não devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E aí, qual que é a mensagem que Jesus nos traz através dessa passagem? Que nós devemos perdoar as pessoas, assim como nosso Pai nos perdoa. E isso é a outra questão, né? Por que Paulo disse que Jesus é a nossa paz? Porque ele nos reconcilia como inimigos humanos, né? Quando nós brigamos entre nós, né? Ele é o nosso mediador para que a gente não tenha conflitos. E ele também traz a paz entre Deus e o homem, né? Por que ele traz a paz? Porque o pecado, ele nos afasta do Senhor, né? E nessa questão também tem uma passagem que diz um pouco a respeito disso, dele trazer a paz de Deus entre os homens. Aí eu falo um pouco sobre aquela passagem que Jesus está crucificado e tem 2 ladrões ao lado dele, e ele fala para um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não virou para ele e falou assim, por causa dos seus pecados, ou ele acusou ou não quis falar com aquela pessoa porque ela havia pecado. Ela tinha pecado em si. Mas não, Jesus não o condenou e o levou para perto de Deus. Então ele trouxe a paz àquela pessoa, aquele ladrão lá na cruz. Então, a mensagem as boas novas que Jesus nos traz que ele é a nossa paz, que ele intercede por nós junto a Deus, né? E tem uma questão que eu quero mostrar para vocês. Por que o pecado ele nos afasta de Deus, né? Aí eu vou lá pro Antigo Testamento. Eu vou ler um pouquinho, deixa eu ver minha anotação. No Gênesis 3, aí do capítulo 6, do versículo 6 até o 10. Então é Gênesis 3, 6, 10. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Ou seja, o pecado surgiu na vida de Adão e Eva através depois deles terem comido a árvore do entendimento. Então, quando eles comeram, eles enxergaram, o pecado habitou neles na mesma hora. E a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus quando Deus se aproximou deles. Então, o pecado ele nos afasta de Deus. E Jesus ele veio para que a gente tenha essa proximidade com Ele, com Deus. E aí,
eu estava lendo um texto do autor Denis Allan e ele colocou aqui uma questão que eu achei legal. Eu vou ler aqui para vocês, só um minuto. Ele comenta mais ou menos assim, que nós não temos condições de resolver o nosso problema, as nossas transgressões perante Deus por nós mesmos, pois nenhum de nós é capaz de se salvar por seu próprio mérito. Dependemos da graça salvadora de Deus e dependemos de Jesus como nosso intermediador, né? Porque foi necessário que Deus enviasse um homem de coração limpo, reto, que não houvesse pecado aqui na terra, para nos ajudar a ter uma interação melhor com Deus, né? Quando o véu se rasgou, nós podemos ter essa oportunidade de falar diretamente com Deus, de ter Jesus como nosso ajudador, né? A palavra de Deus lá na frente, Paulo mesmo cita que nós somos co-herdeiros de Cristo, né? E nós precisávamos de Cristo para que ele nos ajudasse a chegar perto de Deus. Então, a boa nova que Jesus nos trouxe é uma mensagem de paz e uma mensagem de salvação. Todo aquele que nele crê será salvo. Essa é a mensagem de Deus, né? E por que a gente deve ir e pregar o Evangelho? Porque antes não havia essa possibilidade de salvação para todos. Mas após a vinda de Jesus e toda a sua trajetória aqui na Terra, isso nos tornou possível. Através da graça gratuita de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre o que é o Evangelho, por que ele deve ser pregado, por que Jesus nos mandou essa mensagem e de pregar o Evangelho, quais são as boas novas do reino de Deus, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. Mais uma vez eu te agradeço, Luana, pelo convite de trazer essa mensagem e peço também a quem tiver interesse ou quiser tirar alguma dúvida que entre em contato comigo também, que eu terei o maior prazer de preparar o conteúdo para passar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.